Você já parou para perceber o que realmente se passa dentro da sua mente? Não os pensamentos que você escolhe compartilhar, mas aqueles que surgem, insistentes, mesmo quando você tenta ignorá-los. A mente é um lugar escuro e fascinante. Um labirinto onde cada ideia parece real, cada medo se torna palpável, e cada lembrança, por mais distante que seja, consegue te arrastar de volta. Algumas pessoas acreditam que podem controlar tudo, mas a verdade é que a maior parte do que sentimos e pensamos não nos pertence. É como se estivéssemos assistindo a um filme em que somos protagonistas e espectadores ao mesmo tempo. E você já percebeu como tenta se enganar? Como tenta justificar cada impulso, cada desejo, cada hesitação? Mas no fundo, sabe que não está no controle. Sabe que a mente tem caminhos que você sequer consegue imaginar. Dentro dessa escuridão, surgem pensamentos que nos desafiam. Perguntas que não pedimos, mas que insistem em nos assombrar. Quem somos de verdade? Será que conhecemos nossa própria essência ou apenas a versão que mostramos ao mundo? E se tudo o que acreditamos sentir for apenas um reflexo de padrões, memórias e estímulos que não controlamos? É aterrorizante perceber que muitas vezes nossos desejos não são nossos, que nossa raiva, nossa tristeza, até mesmo nossa alegria podem ser respostas automáticas, ensaiadas, programadas. A mente não se contenta em permanecer quieta. Ela cria histórias, cenas, alternativas, e nos faz acreditar que somos os autores da narrativa, quando na realidade somos meros espectadores, condenados a observar sem conseguir intervir totalmente. E então, cada escolha que pensamos fazer com liberdade, cada decisão que acreditamos ser racional, está, de certa forma, contaminada por algo invisível, algo que nos manipula silenciosamente, sem que percebamos. E, no silêncio da mente, sentimos o peso de nossa própria ignorância, aquela sensação desconfortável de não entender nada, de estar perdido dentro de si mesmo. O que é real? O que é apenas projeção, ilusão ou memória distorcida? Cada pensamento parece um reflexo, cada emoção uma sombra que se move sem razão aparente. A consciência observa, mas não controla. Estamos presos a ciclos invisíveis, padrões que se repetem. E mesmo quando acreditamos escapar, eles nos seguem, silenciosos, insistentes. E é nesse espaço que começamos a perceber que a vida não é o que imaginamos, que nossos sonhos, nossos planos, nossas certezas podem ser apenas fragmentos de um enigma maior. Tudo o que julgamos sólido pode ser líquido. Tudo o que pensamos entender pode ser apenas a superfície de algo profundo e inatingível. E ainda assim, seguimos, tateando na escuridão, buscando respostas que talvez nunca cheguem, mas que de alguma forma nos mantêm vivos. A mente humana é como um labirinto sem mapa. Cada escolha que fazemos, cada ação tomada, abre caminhos invisíveis que se entrelaçam e se confundem. Nos momentos de silêncio, sentimos isso com mais clareza. Percebemos que a rotina, as certezas e os confortos, muitas vezes, são prisões disfarçadas. A normalidade que seguimos pode ser uma ilusão construída para nos manter seguros, enquanto o verdadeiro mundo, o mundo que nos transforma, continua escondido, esperando pacientemente. E então percebemos que tudo que nos cerca é transitório. O tempo corrói, a memória falha, a percepção engana. O que parece permanente se dissolve no instante seguinte. E nesse instante surge a pergunta: se tudo é passageiro, se tudo é efêmero, o que realmente pertence a nós? O que somos, se nem mesmo nossos pensamentos nos pertencem? É nesse vazio que sentimos o chamado para olhar mais fundo, para encarar aquilo que tentamos ignorar. As sombras, as fissuras, os medos antigos que nunca desaparecem, mas que, paradoxalmente, definem nossa essência mais verdadeira. E talvez seja nesse desconforto que encontramos a primeira faísca da consciência, um lampejo que nos mostra que viver é mais do que simplesmente existir. É perceber, sentir
entender que nada é como parece e, ainda assim, continuar. A vida nos força a caminhar entre opostos, entre o conhecido e o desconhecido, entre a segurança e o risco, entre o que desejamos e o que devemos enfrentar. É curioso como buscamos sentido nas coisas simples, como se uma rotina previsível pudesse nos proteger da vastidão do mundo, enquanto cada instante fora dessa rotina nos confronta com algo maior, algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Percebemos que os pensamentos não são nossos. Eles vêm, se instalam, nos confundem, nos mostram caminhos que talvez não existam, e mesmo assim, insistimos em segui-los, como se encontrar respostas externas pudesse preencher o vazio interno. A consciência, então, começa a se expandir, não em respostas prontas, mas em perguntas que incomodam, que nos fazem olhar para dentro, para aquele espaço silencioso onde nada é definitivo, onde tudo se transforma. E é nesse espaço que encontramos a liberdade verdadeira. Não a liberdade de agir sem consequências, mas a liberdade de compreender que nada nos define completamente, que somos fragmentos de experiências que mudam, que se quebram, que se recriam a cada instante. E talvez seja nesse movimento constante, nesse fluxo invisível que nos atravessa, que reside o sentido mais profundo da existência. Não em possuir ou controlar, mas em observar, sentir e aceitar o que somos, enquanto tudo continua a mudar. Existe algo perturbador e, ao mesmo tempo, fascinante na forma como o mundo se revela, como se cada momento carregasse um segredo que só pode ser sentido, nunca completamente compreendido. Tentamos organizar a vida em padrões, em esquemas, como se pudéssemos prever o próximo instante, como se controlar fosse sinônimo de viver, mas a realidade insiste em nos mostrar o contrário. Tudo escapa, tudo se transforma, tudo desafia nossas certezas. E então percebemos que o que nos assusta não é o desconhecido, mas a consciência de que não há um ponto fixo dentro de nós mesmos, que cada emoção, cada pensamento, cada desejo é apenas um reflexo passageiro de algo maior, algo que não pode ser possuído. O medo surge nesse vazio, não como ameaça externa, mas como percepção interna de nossa própria transitoriedade. E ainda assim, existe uma beleza silenciosa nisso, o instante presente, único, irrepetível, onde a vida acontece, mesmo que não compreendamos completamente. A mente quer respostas, quer certezas, quer controle, mas a alma se expande apenas no não sabido, no incerto, no inesperado. É nesse espaço de dúvida que começamos a nos perceber de verdade, a nos conectar com o mundo de forma mais profunda, sem filtros, sem expectativas, apenas observando. E, ao observar, começamos a entender que tudo o que buscamos fora, na verdade, está dentro, não como posse ou domínio, mas como consciência silenciosa de que somos parte de algo que nunca termina, algo que flui, que muda, que não espera por ninguém, mas que, ao nos aceitar, nos permite existir plenamente, mesmo que por instantes curtos, fugazes, mas intensamente reais. À medida que avançamos, começamos a perceber o peso de cada escolha, como se cada decisão deixasse uma marca invisível, não apenas no mundo, mas dentro de nós mesmos. A vida, então, deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos e se transforma em um mapa silencioso de intenções, medos e desejos. O que sentimos muitas vezes não se explica, mas se revela em nossos gestos, em nossas pausas, em nossos silêncios. E aí surge a consciência de que não podemos controlar tudo, que cada tentativa de domar o tempo ou a mente acaba nos mostrando apenas a ilusão de controle que criamos para nos sentir seguros. O que nos resta, então, é atenção. Atenção ao instante, ao ar que entra e sai, ao som distante, aos pensamentos que surgem sem aviso, à vida que se desdobra diante de nós, mesmo que não compreendamos completamente. É nesse olhar silencioso que começamos a notar padrões, não aqueles que podemos manipular, mas aqueles que nos mostram quem realmente somos. E descobrimos que o medo, a ansiedade, a raiva,
a frustração, são apenas ecos do nosso desejo de permanência em algo que, por natureza, é efêmero. E ao aceitar isso, percebemos algo mais profundo. A liberdade não está em controlar o mundo, mas em compreender nossa própria mente, em perceber que tudo é passageiro, e ainda assim, tudo é intensamente real. É nesse ponto que a vida se mostra em sua forma mais crua e verdadeira. Um fluxo contínuo de experiências, sensações e pensamentos, onde não há dono, não há destino final, apenas o movimento eterno do existir. À medida que seguimos, começamos a perceber a presença do silêncio. Não aquele silêncio vazio, mas um silêncio que fala, que revela o que a mente tenta esconder, que expõe a verdade que tentamos ignorar em nós mesmos. É nesse silêncio que entendemos. Nossos pensamentos não nos pertencem totalmente. Eles vêm, vão, se misturam, se repetem, e muitas vezes nos afastam do que realmente importa. O simples ato de estar presente, de existir sem exigências. E nesse estado de atenção, descobrimos que cada emoção, cada sensação, tem um propósito oculto. A raiva não surge apenas para nos ferir, mas para nos mostrar limites. O medo não vem apenas para nos paralisar, mas para nos lembrar da profundidade de nossa consciência. O mundo então se torna um espelho, e o que refletimos nele não é apenas o que somos, mas também o que recusamos a ver em nós. Cada olhar, cada gesto, cada encontro inesperado, carrega uma lição silenciosa, uma oportunidade de crescimento que não podemos ignorar. E percebemos que viver não é apenas respirar, mas sentir, observar, compreender e aceitar. Aceitar que a vida não segue nossas regras, que a mente muitas vezes cria ilusões de controle e que cada momento perdido em resistência é um momento desperdiçado. Nesse fluxo constante, começamos a experimentar uma estranha liberdade. A liberdade de ser vulnerável sem medo, de deixar ir o que não nos serve mais, de abraçar a incerteza como parte essencial do existir. E assim, lentamente, aprendemos. Não há atalhos para a compreensão da mente. Não há fórmulas mágicas para a vida. Há apenas o compromisso silencioso de observar, perceber, sentir e existir, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando tudo parece escapar de nossas mãos. E enquanto avançamos, percebemos que a mente cria padrões, e nesses padrões buscamos segurança, familiaridade. Mas a segurança é uma ilusão. E a familiaridade, um véu que nos impede de ver a verdade nua. Cada pensamento repetido, cada hábito, cada reação automática, revela mais sobre quem nós não somos do que sobre quem realmente somos. A mente tenta organizar o caos, mas o caos não se organiza. Ele apenas existe e nos obriga a confrontá-lo. E nesse confronto, descobrimos algo inesperado. Que a resistência não é apenas inútil, mas desgastante, silenciosa e constante. O esforço para controlar o incontrolável consome energia, enquanto a aceitação do fluxo, embora difícil, nos dá uma força estranha, quase invisível, que nos permite enfrentar o desconhecido sem nos perder. E então, começamos a notar que o mundo externo não é apenas reflexo de nós, mas também um teste, um espelho que desafia nossas percepções. As pessoas, os eventos, os encontros e desencontros não são acasos. São sinais, alertas, oportunidades para que possamos perceber nossas falhas e ilusões. E é nesse espaço entre ação e reação, entre pensar e sentir, que encontramos uma abertura. Um pequeno fio de consciência que não se deixa levar pelas correntes automáticas da mente. Ali, nesse fio, podemos escolher. Escolher não reagir. Escolher observar. Escolher deixar ir o que nos prende. Escolher existir sem a necessidade de justificar cada movimento. E percebemos que, mesmo em meio ao caos, há beleza, há aprendizado. Há uma estranha harmonia que só quem observa de fora consegue notar. Finalmente começamos a entender que a liberdade não é uma meta, não é um destino. É o ato constante de perceber, aceitar e seguir adiante, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando tudo nos desafia. E ao chegarmos aqui,
percebemos que tudo é passageiro, que cada emoção, cada pensamento, cada desejo é apenas um fragmento de algo maior, algo que não podemos controlar, mas podemos observar. A mente quer respostas, quer certezas, quer explicações, mas a vida não entrega nada em pacotes prontos. Ela nos força a caminhar no escuro, a sentir o frio, o calor, o medo, a euforia, e a perceber que o mundo é mais complexo do que jamais imaginamos. E nessa complexidade, surgem as perguntas que ninguém responde. Quem somos realmente? O que queremos de verdade? O que nos faz agir contra nós mesmos e seguir padrões que não nos pertencem? E quando olhamos para dentro, percebemos que o que nos prende não é o mundo externo, mas a nossa própria mente. O que nos limita não são os outros, não são as circunstâncias, mas os pensamentos que acreditamos serem nossos. E é nesse ponto que algo muda. Não de forma grandiosa, não com revelações dramáticas, mas de forma silenciosa, quase imperceptível. Começamos a reconhecer os pensamentos sem nos identificar com eles. Começamos a sentir o mundo sem julgar. Começamos a existir sem a necessidade de controle absoluto. E então, compreendemos algo essencial, que a vida não precisa ser entendida para ser vivida, que a busca por sentido, embora natural, não define a realidade. A realidade apenas é, e nós apenas somos parte dela, por enquanto. E nesse instante de reconhecimento, surgem momentos de clareza, de quietude, momentos em que percebemos que o fluxo da vida não precisa ser combatido, não precisa ser moldado. Ele apenas nos ensina. Nos ensina sobre paciência, sobre silêncio, sobre impermanência. Nos ensina que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em perceber, aceitar e agir com consciência. E assim encerramos esta jornada. Não com respostas, mas com uma compreensão mais profunda. Que a mente é vasta, complexa e enganosa, mas que nós podemos, ainda assim, caminhar por ela com atenção, coragem e liberdade. Porque no fim, o que nos resta é apenas a consciência de que somos conscientes. E isso por si só já é suficiente. Obrigado por ter ficado até o final. Se quiser apoiar o canal, deixa seu like, se inscreve e compartilha com alguém que possa gostar.